Vamos iniciar a nossa solenidade, inicialmente com algumas palavras aqui da nossa digna representante do cerimonial. Obrigada, deputado. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Comunicamos que esta solene estará disponível no canal da TV Alerj, na plataforma do YouTube, e será exibida pela Rede Legislativa no canal 10.2 da TV aberta. Esta sessão solene tem como finalidade de outorgar ao homenageado de hoje com a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, destinada a premiar pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado. Passo a palavra para o excelentíssimo deputado estadual Luiz Paulo. Boa tarde a todas e todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, representada pelo senhor Joilson Cabral, coordenador da Pós-Graduação de Economia Regional e Desenvolvimento da UFRRJ, e pela senhora Maria Viviana Freitas, ex-coordenadora de pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da UFRRJ. Estou convidando para compor a mesa o senhor reitor da universidade, Roberto Rodrigues, que ainda não se encontra presente. O senhor Joilson Cabral, coordenador de pós-graduação em Economia Regional. Aqui. Aqui? O reitor já está vindo na meia hora, né? A senhora doutora Maria Viviana Freitas, ex-coordenadora de pós-graduação de Economia Regional da Universidade Federal Rural. O nosso deputado federal, o deputado Pedro Paulo, que tem mestrado em Economia Regional, mas na Universidade Federal Fluminense. O senhor Leandro Dias, pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da Universidade Rural. O senhor Rodrigo dos Santos, diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicada da Universidade Federal Rural. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, paróquias, lentas estrelado. Bendiga o verde ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Cadê a relação das autoridades presentes? Vamos atrás, né, filho? Não, autoridades presentes. Não vou falar um, dois. As autoridades estão presentes. Não, não, não. Olha só. O Fred está aí, eu estou vendo ele lá. Fred, lá, o último, cara. Ai, meu Deus. Descobriu o nome dele? Bom, pedindo desculpas que o nosso cerimonial não colheu todos os nomes das autoridades presentes, eu vou aqui citar primeiro o nosso Fred, que é careca como eu, e é o último da fila, que é quem toca aqui o Fórum de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. Queria citar a Ana Beatriz Duarte. Ela é do programa de pós-graduação também da Rural, é secretária do programa. Muito obrigado pela sua presença. Queria também citar velho companheiro de guerra, o não menos importante economista do nosso Estado, Mauro Osório.
Queria citar também o Marcos Santa Rosa, da Secretaria de Meio Ambiente. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença. Bom, devidamente citados os que eu consegui, de qualquer jeito agradeço a presença de todos. E como é aqui norma, quem primeiro fala sou eu. Senhoras e senhores, é com imensa honra que hoje celebramos neste plenário a entrega da mais alta honraria concedida pelo Parlamento Fluminense, a medalha Tiradentes, até porque 21 de abril está bem próximo ainda. E estamos concedendo ao Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o PPGER. Essa distinção é concedida a instituições e personalidades cuja trajetória se destaca pelo compromisso com a sociedade, pelo serviço público de excelência e pela dedicação à promoção do bem comum. E o PPGR da Universidade Rural, sem dúvida, representa com grandeza cada um desses princípios. Único curso de pós-graduação em economia aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, no ano de 2018. O programa nasceu com uma missão clara: tornar-se um centro de excelência nos estudos de economia regional e desenvolvimento, especialmente voltado para as especificidades do nosso estado do Rio de Janeiro. Com um corpo docente jovem e altamente qualificado, é o único programa desta natureza sediado na nossa Baixada Fluminense, no município de Seropédica, o que lhe confere um papel ainda mais estratégico e transformador. A CAPES, em seu parecer de homologação, já reconhecia a relevância dessa proposta inovadora, ao destacar sua conexão profunda com o território onde está inserida. Essa identidade regional, aliada ao rigor científico e à capacidade técnica do seu corpo acadêmico, fez com que o programa rapidamente se tornasse referência, não só entre os pares acadêmicos, mas também entre os gestores públicos, órgãos legislativos, a sociedade civil e o setor privado. Gostaria de destacar a atuação fundamental daqueles que ajudaram a moldar e fortalecer a trajetória da pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade Federal Rural. Primeiro, registro a importante contribuição do magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Roberto de Souza Rodrigues, que tem dado apoio essencial ao crescimento e consolidação deste programa. Ele está atrasado porque ele se dirigiu... Chegou? Oh, aleluia, reitor, aleluia. Eu vou até ler novamente. Por favor, reitor. Muito obrigado. Estou no meio da fala, reitor. Primeiramente, registro a importante contribuição do magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Roberto de Souza Rodrigues, que tem dado apoio essencial ao crescimento e consolidação deste programa, que eu desconfio que ele também seja economista. Destaco também o comprometimento e a dedicação do atual coordenador do programa, professor Joilson Cabral, cuja atuação tem sido decisiva para consolidar este curso de pós-graduação como referência em economia regional e desenvolvimento. Igualmente, expresso nosso reconhecimento à professora Maria Viviana de Freitas, que está aqui à nossa direita, sem nenhuma
conotação política e ideológica, primeira coordenadora do programa, que desempenhou seu papel com notável competência e visão. Ambos, Joilson e Viviana, participaram ativamente da criação do programa, contribuindo significativamente para seu destaque como um centro de referência em estudos econômicos e fortalecendo ainda mais a relevância histórica do curso de Ciências Econômicas desta universidade, que existe desde 1970, quando o Joilson ainda não era nascido. Esses profissionais simbolizam o compromisso e a dedicação ao ensino público de qualidade, representando a excelência acadêmica e social que a medalha Tiradentes hoje reconhece. Lido o discurso, farei apenas alguns comentários. Conheci, senhor reitor, o Joilson no Parlamento Fluminense, quando estávamos discutindo algumas teses sobre economia do mar. Depois, quando começamos a discutir a criação de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para o nosso Estado. Discussões que o próprio economista Mauro Osório participou fortemente. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro possui, deputado Pedro Paulo, por lei, um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que precede o famoso PPA, Plano Plurianual. O Plano Plurianual se arrima no PEDES e depois a LDO se arrima no PPA e a LOA na LDO. Então, aqui no Estado do Rio de Janeiro, você tem 4 leis orçamentárias, muito parecido com o município da capital, que também o tem. E isto foi criado por emenda constitucional. Então, não é uma regra para ter um ano e outro ano não ter. Gostaríamos que o próprio governo federal, um dia, também criasse o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, para que todos os estados pudessem trocar com esse plano nacional. Porque se a gente faz a análise histórica dos governos, houve muitos planos, dezenas de planos, mas todos para o âmbito daquele governo, não de caráter estratégico e continuado. E nesse período, conheci o Joilson, depois conheci a Viviana, a gente verificou a importância da Rural, no seu departamento de economia, nesses debates, tanto na economia do mar quanto no plano estratégico. E há 1 ou 2 anos atrás, tivemos um debate lá no Departamento de Economia da Rural, com os técnicos da Secretaria de Planejamento, que coordenam o plano estratégico, e com a Daiane, que é economista do meu gabinete, formada lá pela nossa Universidade Rural, sobre o tema desse plano estratégico. Então, essa medalha, ela não cai do céu, ela é um processo histórico, senhor reitor. Então, queria só dar essa explicação complementar. Bom, eu convido, pela hierarquia, o senhor reitor para fazer uso da palavra. A minha hierarquia é diferente do roteiro, viu, Joilson? Não fique surpreso. Depois falará o deputado Pedro Paulo. Deputado, muito obrigado por essa homenagem à nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ao curso de pós-graduação de Economia e Desenvolvimento. Quero saudar aqui toda a mesa. Em primeiro lugar, o deputado federal Pedro Paulo. Bom, deputado, quem temos uma parceria aí caminhando com a universidade. Ao diretor do Instituto, professor Rodrigo. Ao nosso pró-reitor adjunto,
de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Leandro, ao coordenador atual da pós, professor Joilson, e a professora Maria Viviana, que tem lutado bastante pelo curso, respeitando o momento do Joilson agora, mas a Maria Viviane trouxe o curso quase que até há pouco tempo. O Joilson pegou um momento bom, né, de ganhar a homenagem, mas, claro, todo o corpo docente do curso. Receber essa honraria, deputado, para nós é muito importante, principalmente no destaque, na própria fala feita pelo deputado, da importância que tem a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para pensar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e, mais especificamente, o desenvolvimento metropolitano do Estado do Rio de Janeiro e fazendo um recorte um pouco maior ou menor à Baixada Fluminense. Então, para nós que estamos formando e que hoje, junto com todo o Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro, a pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem ajudado a pensar, a pautar, a criar pontes de pesquisas que possam proporcionar o pensamento do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Para nós, repito, é uma honraria muito grande, vai ficar na história da nossa universidade e parabenizo muito os professores que coordenam e todo o corpo docente e discente do curso de pós-graduação. É a universidade pública, gratuita, de qualidade e referenciada na Baixada Fluminense. É a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado. Queria registrar a presença do seu Everlan Elias Montebellier, professor. Não sei se é Bellier ou Beler. Obrigado. Do Caio Chaim, vice-diretor e professor também do programa. Obrigado pela sua presença. Melquisedeque Nestor, assistente de administração da Universidade Rural. Daniel Ribeiro, professor também da nossa Universidade Federal Rural. E Maria Helena Versiani, historiadora do Museu da República. Isso se sente confortável de falar agora? Quer falar agora? Então, convidar para fazer uso da palavra o deputado federal Pedro Paulo. É que é deputado, gosta de púlpito, entendeu? Faz tempo. Queria só assinalar, deputado Pedro Paulo, além de deputado federal, foi deputado estadual aqui também. E queria, enquanto ele chega, dizer que esse Estado pode ter, deputado Pedro Paulo, boas perspectivas para o futuro, em cima de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, dos estudos de economia regional que os diversos entes podem produzir, principalmente a rural. O Estado está em regime de recuperação fiscal, precisa aderir ao PROPAG, ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado, preferencialmente até o dia 30 de junho, né, para que ele possa sobreviver até 1º de janeiro de 2033, quando definitivamente será implantada a reforma tributária. E por isso os estudos são necessários. Com a reforma tributária, os tributos serão cobrados no destino. E o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor do Brasil. Será uma alíquota única. Terminará essa praga, no meu entendimento, do incentivo fiscal. Porque o melhor incentivo será a logística. Quem estiver mais perto do consumidor
terá uma vantagem competitiva. Fazendo esse esclarecimento, passo a palavra para o nosso deputado Pedro Paulo. Obrigado, querido deputado Luiz Paulo. Me perdoe usar aqui o púlpito, porque eu estou com saudade dessa casa aqui. Tive a honra, Roberto, de ter sido deputado estadual, aluno do Luiz Paulo, aqui na Assembleia, em 2006, quando praticamente, Daniel, abandonei o curso de mestrado. Você falou que eu tenho mestrado em Economia Regional. Eu tenho que ser correto, eu não consegui fechar minha dissertação, Joilson. Era sobre o desenvolvimento econômico, as raízes do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. A minha orientadora era a Ildete, e quem me ajudava também era a Ruth Delweck, que é a mãe da ministra Esther Delweck, que foi nossa professora, né, Daniel? Então, Mauro, eu não consegui terminar, fiz 2, 3 capítulos, mas a obrigação política me chamou, Rodrigo. Eu virei candidato em janeiro de 2006. O reitor me autorizou a lhe interromper para dizer que a Rural está de portas abertas. E aí tive que abandonar minha dissertação, cumprimos todos os créditos, mas tive que abandonar minha dissertação para virar candidato a deputado estadual. Naquela época, o então deputado federal Eduardo Paes, que todos sabem da minha proximidade de parceria política de quase 32 anos, era candidato a governador pela primeira vez. E eu fui candidato a deputado estadual e tive a felicidade, ao lado, na mesma chapa que o Luiz Paulo, como integrante do PSDB, nós nos elegemos deputado estadual. Eu tive 31 mil votos e meu primeiro mandato aqui nessa casa. Então, por isso, voltando aqui a esse púlpito, que eu tenho imensa honra hoje de falar para vocês. Então, eu queria também parabenizar o Luiz Paulo por essa homenagem, né? É uma homenagem importante, porque é sempre o momento da gente parar, refletir, reconhecer boas iniciativas no nosso Estado, e eu não podia deixar de estar aqui presente nessa homenagem à Universidade Rural. É uma homenagem destinada ao estudo, ao desenvolvimento, à pesquisa em economia regional. Então, estou aqui muito feliz. Luiz Paulo, nosso líder do PSD, nós somos do mesmo partido, eu me elegi a primeira vez junto no PSDB, e hoje nós estamos juntos de novo no mesmo partido, só que em posições opostas. Ele era o líder do PSDB e o presidente do PSDB à época, em 2006, e hoje eu sou o presidente do PSD aqui no estado do Rio de Janeiro, mas Luiz Paulo continua como nosso líder e nosso professor aqui nessa casa. Então, parabéns, Luiz Paulo, por essa iniciativa. Saudar a todos os componentes da mesa, nosso reitor Roberto, Joilson, que também mandou uma mensagem. Obrigado pelo convite também, Joilson, a Maria, professora Maria, Leandro e Rodrigo, a todos aqui presentes. Mauro, querido Mauro Osório, um combatente da economia e das questões institucionais do Estado do Rio de Janeiro. Ambos nós, assim como o Luiz Paulo também, muito preocupados com a situação que vive o Estado do Rio de Janeiro. E queria dizer também, professor, agradecer ao professor e reitor Roberto, que tem nos ajudado. A gente tem desenvolvido uma parceria, mas quero de antemão deixar aqui o meu compromisso também de fazer emendas para o curso de Economia Regional, né? Eu soube que já colegas meus fizeram emendas, mas preparo urgentemente para mim aqui. Pode mandar aqui para o WhatsApp que eu vou... E agora esse negócio de emenda lá em Brasília não é tão poderoso com esse negócio do orçamento, que é um debate, né? A questão das emendas, do tamanho das emendas, da transparência, da rastreabilidade. Mas a verdade é que as emendas viraram um mecanismo de você conseguir fazer aquilo que é quase impossível hoje em dia, é tirar algum recurso de Brasília e trazer para o Estado e trazer para as cidades. Então, pode mandar aquele PowerPointzinho, aquele pacotinho. Nós vamos tentar, inclusive, nas emendas extras que estão pintando, ver se a gente consegue colocar uma coisinha, que eu acho que é a minha obrigação como profissional, como economista, como alguém que também buscou, foi um mestrando em Economia Regional, ajudar o curso de Economia Regional. Uma pena que a UF, que já teve um centro de excelência em estudo em Economia Regional na década de 80,
e também um pouco na década de 90, mas hoje não conseguiu dar continuidade, mas a gente tem que incentivar que a Rural seja esse polo de referência no desenvolvimento da economia regional, desenvolvimento econômico, processo de desenvolvimento econômico aqui no Estado que precisa tanto. Então, esse meu compromisso. E queria, por fim, não sei quanto tempo eu tenho, Luiz Paulo, mas queria... Em geral, 3 minutos, mas para você, 3 minutos dos grandes. Tá. Mas aqui trazer também algumas preocupações, eu acho que isso também é foco dos estudos dos nossos alunos, professores, a preocupação em relação à economia do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos há muitas décadas afundados em uma crise e nós não conseguimos escapar dessa crise, que tem várias dimensões, mas talvez duas das principais delas são, coincidentemente, os dois principais problemas que o Estado do Rio de Janeiro tem. Um é a questão fiscal, que o Luiz Paulo colocou aqui. Eu tive a oportunidade de ser o relator dos dois momentos que nós criamos no Brasil um primeiro instrumento que tinha a intenção de ajudar essa crise aguda fiscal que o Estado do Rio de Janeiro tem, que é o regime de recuperação fiscal. Em 2017 eu fui o relator. Em 2020 eu fui o autor da lei que remodelou o regime de recuperação fiscal, tentando ampliar o prazo dele. O regime de recuperação fiscal, já passado esses anos, ele mostrou os seus limites, ele teve a sua importância, de alguma forma, para incentivar o Estado a criar alguma disciplina na condução do seu orçamento público, mas ele não foi suficiente para recuperar a crise que o Estado tem. Agora, como o Luiz Paulo citou, foi oferecido um novo programa que é o Propag e que, na minha visão, é claro que eu, como deputado federal, votei a favor, não pode dispensar qualquer tipo de ajuda, mas o Propag também não será suficiente para resolver e tirar o Estado do Rio de Janeiro da sua crise fiscal, do seu desequilíbrio. O Propag, inclusive, tem pontos. É urgente que o Estado do Rio de Janeiro faça adesão, porque sem adesão a situação é muito pior, mas ele tem pontos ali muito preocupantes, porque o modelo de constituição do Propag é simplesmente um modelo de antecipação de créditos de receita futura a valor presente e fazer uma espécie de swap dessa receita presente com a gigante dívida que a gente tem. E o Estado se beneficiar dessa diferença, dessa antecipação das receitas futuras com o volume de compromissos que o Estado do Rio de Janeiro tem em dívidas. Muitos de vocês acompanham o Estado do Rio de Janeiro, é um dos estados mais endividados. Se a gente somar os 4 principais estados brasileiros, são os mais endividados, na ordem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. 3 desses estados estão mergulhados nesses programas de ajuda a refinanciamento, a pagamento dessas dívidas, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. O Estado de São Paulo só não está, e é a maior dívida de todos, porque o Estado tem economia suficiente para rolar essa dívida sem precisar de algum programa especial. Então, tudo isso porque na questão fiscal, e eu falo isso um pouco, Mauro, com a experiência de ser um dos deputados que mais se dedica a esse tema em Brasília e trabalho muito em parceria com o Luiz Paulo aqui na Assembleia, na mineração, no trabalho de pesquisa de dados, entender as raízes desse problema, propor soluções, porque, na minha visão, o Estado não atacou e nem o governo federal conseguiu compreender que, se não houver, em algum momento, alguma repactuação dessas dívidas para valer, isso significa entender a federação, a importância dos estados, e essa pactuação ela tem que passar, sim, por perdão de dívida, entendendo que não dá para um Estado como o nosso permanecer durante 3, 4 décadas, sendo o Estado que menos investe, sendo o Estado hoje que é mero pagador de folha de pagamento, é um Estado que é lanterna no nível de investimento. Pode pegar aí 2024, 2023, se não for o Rio de Janeiro, foi Minas,
Se não foi Rio de Janeiro ou Minas, foi o Rio Grande do Sul. Há 3 décadas nós somos, salvo momentos de algum tipo de receita extraordinária, como a gente viveu aqui com a questão da SEDAI, como está tentando desesperadamente agora uma renovação de contrato com a SEG, ou até mesmo a loucura de se entregar a autonomia que nós temos hoje da produção de água, se tentando para dar algum alento na economia pública, na disponibilidade fiscal que tem hoje o Estado do Rio de Janeiro. Mas, salvo esses períodos muito episódicos, o Estado do Rio de Janeiro vive com essa, eu diria, essa bola de ferro que nos coloca na lanterna dos investimentos públicos no Estado hoje, que falha ao criar políticas sociais e não consegue mantê-las, porque a falta desse equilíbrio fiscal, que é basicamente causado por essa gigante dívida impagável. Imagina uma dona de casa, uma família com uma dívida gigantesca no banco. Você pode aumentar a receita, se esforçar para aumentar a receita, você pode fazer economia, deixar de comprar ali algumas coisas para botar na geladeira, você pode reduzir o aluguel, você pode reduzir a escola dos seus filhos, o plano de saúde, mas muitas vezes essa dívida, quando ela chega num valor impagável, não adianta fazer nada, você precisa rediscutir isso. Então, a gente ainda não conseguiu construir, a partir da liderança no Estado, uma discussão para valer no nível federal, que signifique repactuar essa dívida que nos enforca desde a década de 90 e que nos coloca o Rio de Janeiro nessa situação. Então, esse é talvez um dos nossos principais problemas econômicos, e isso se dissemina em todas as áreas. Nós não conseguimos desenvolver boas políticas de desenvolvimento regional, territorial, dada essa insuficiência. Ainda que o Estado hoje seja um dos campeões no nível nacional, o Luiz Paulo tem todos esses dados, na questão dos incentivos fiscais. São mais de 20 bilhões de reais. 24 bilhões de reais. Pasmem. O Estado do Rio de Janeiro, todo ano está lá, no anexo 3 ou no anexo 5, o gasto tributário do Estado do Rio de Janeiro chega a 24 bilhões de reais. A gente deve ter dezenas de setores que são beneficiados com incentivos fiscais, e a gente também, esse gasto tributário, nós não fazemos qualquer tipo de mensuração desse gasto, o que ele produz efetivamente, não tem uma matriz insumo-produto desses incentivos fiscais que são dados, qual o retorno que tem, e mesmo assim o Estado do Rio de Janeiro tem essa política, quando dá um incentivo tributário, não consegue avaliar se está sendo bem dado. A indisponibilidade fiscal, pelo nosso estrangulamento orçamentário, também nos impede de novas políticas de desenvolvimento regional no agronegócio, na indústria. E um outro ponto que nós temos também é a questão da segurança, e que talvez não de forma direta na economia, mas talvez seja a nossa maior deseconomia que nós temos no Estado do Rio de Janeiro, seja no âmbito, na cidade do Rio de Janeiro, na nossa capital, seja na região metropolitana. Talvez essa seja um fator também bastante preponderante em que segura a nossa economia, nos impede de ter um padrão de crescimento e avançar em todas as potencialidades que o Estado do Rio de Janeiro tem. Então, eu já falei demais, já estendi demais meus 3 minutos, Luiz Paulo, mas queria muito aqui finalizar, agradecer essa oportunidade de falar aqui para vocês, mas dizer também que eu não tenho nenhuma dúvida da importância que políticos, que o poder público incentive que as nossas universidades, não só a Universidade Rural, mas a Universidade Fluminense, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e até a UFRJ, sejam centros de excelência, que nós possamos desenvolver. A gente já falou tanto isso, né, Mauro? Outros estados como dão valor a esses núcleos de inteligência, de estudos do seu próprio estado, e como aqui no Rio de Janeiro a gente faz pouco. A gente tem uma característica por nós termos sido capital da República, do Império, da monarquia, enfim,
Nós, como capital federal, sempre pensamos mais, nos dedicamos mais a pensar o Brasil e pouco ao Estado do Rio de Janeiro. E quando nós vemos iniciativas como esse curso de pós-graduação, Daniel, em economia regional, pensar as potencialidades, o que a gente pode produzir, o que a gente pode oferecer ao setor produtivo, ao setor privado, mas também como ação do poder público, para que a gente possa desenvolver o Estado, a crescer, a gerar emprego, a melhorar o padrão de vida de nós cariocas e fluminenses. Por isso, mais uma vez, está de parabéns, Luiz Paulo, e a nossa UFRJ, a Rural, por essa homenagem. Obrigado. Obrigado, deputado Pedro Paulo. Vê que ele falou apenas 3 minutos. Queria agradecer a presença do senhor Luiz Constantino, da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. O senhor Almirante da Silva. Da Silva, que prazer lhe ver no nosso cluster tecnológico naval. Queria lhe apresentar o Joilson, né, que o senhor não conhece. Obrigado pela sua presença, Almirante. Queria registrar a presença do Walter Lucas da Silva, diretor-presidente do Cluster Tecnológico Naval. Ué. É o mesmo, porque por causa da Marinha ele é Almirante da Silva. Na presidência do cluster, ele é Walter Lucas da Silva, mas trata-se da mesmíssima pessoa. E é aquilo que eu disse, o cluster naval tem uma relação muito presente na vida econômica do Estado do Rio de Janeiro, por tudo que nós temos de produção de mar. Queria chamar agora a doutora Maria Viviana Freitas, ex-coordenadora da pós-graduação em Economia Regional, para fazer uso da palavra. Saúdo a toda a mesa, agradecendo aos deputados, pela presença, deputado federal Pedro Paulo, deputado estadual Luiz Paulo, obrigada. Ao nosso magnífico reitor, Roberto, o apoio de sempre. Professor Leandro Dias, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação adjunto, que também está conosco e nos dá todo o apoio possível. Nosso Rodrigo Amado, que o próprio nome já diz, e o professor Joilson, que agora atualmente coordena o programa. E ao longo dos... é um curso jovem, é um curso com 6 anos recém-completos. No dia 12 de dezembro, nós fizemos 6 anos da homologação pela CAPES. É um curso que é pensado desde 2011, então a proposta ela foi aprimorada ao longo do tempo, para em 2017 a gente submeter para a CAPES, em 2018 ser o único programa em economia, na área de avaliação, CAPES Economia aprovado no Brasil. E aqui, em economia regional, nós somos o 7º, E uma das explicações que a CAPES sempre exige para a gente é o porquê de mais um, sendo que a gente já tinha consolidado 6 centros em economia. Todos, pelo menos, eram 4, de 4, nota 4 para cima. E a nossa diferenciação foi exatamente essa, ser uma economia regional, situado no entorno geográfico na Baixada Fluminense, que nos identifica e nos diferencia para tratar das questões regionais. E a partir disso, na nossa proposta que nós submetemos, um grupo jovem, e aqui eu quero agradecer a um grupo que de 4, foram 8 mãos, 4 professores que se ativeram a escrever a proposta, junto comigo. Então, professor Joilson, professor Everlan, professor Alexandre, nós nos debruçamos o ano todo quase, para que a gente pudesse fazer isso. E a partir disso, com a contribuição de todos os outros colegas, hoje somos 13 docentes, a contribuição administrativa, eu não posso deixar de falar, desde a Alzenira, nossa primeira secretária, o nosso Dodge, o nosso Jorge. Eu me emociono porque é uma pessoa que esteve conosco, que era um entusiasta do programa, hoje não está mais conosco, mas realmente sempre acreditou nesse potencial desse programa, e a Bia que assume logo depois, e assume com brilhantismo, dando continuidade.
mas é muito importante retratar que a nossa consolidação ela se dá principalmente nos nossos estudos, nas nossas pesquisas e nos nossos alunos, nos nossos egressos. Nossos alunos que estão todos aqui, vocês são parte importante, fundamental disso, porque, afinal de contas, hoje a CAPES ela reconhece um curso, não pelo produtivismo em si, mas pela formação de recursos humanos de qualidade. E é extremamente, para a gente, gratificante, acho que o professor Joelson e todos os outros docentes, né, vão concordar comigo, né, de quando nós vemos um aluno nosso, que é sempre aluno, esse negócio de egresso, só para poder falar na CAPES, mas é sempre aluno, que vão nos representar aí, Brasil afora, seja atuando no pós-doutorado, então nós temos alunos que continuaram na formação máxima hoje, por exemplo, que é um conceito 7 na CAPES, então nós temos, né, um curso novo com egressos que já estão em cursos reconhecidos. Tivemos a grata surpresa essa semana de que um dos nossos egressos, ele agora vai fazer um doutorado sanduíche lá em Illinois. Então, continua. Inclusive, esse egresso também ganhou, né, a dissertação dele ganhou o prêmio FreePerd, né, menção honrosa, por tratar sobre o regime de reposição fiscal, professor Everlan, o orientador. Então, tudo isso nos motiva muito, porque a atuação desses egressos, né, seja exatamente nesse corpo que vai para dar continuidade na carreira acadêmica, mas também para aqueles que vão atuar no setor público e no setor privado. E aí, no setor público e no setor privado, a gente tem na esfera nacional, no Ministério da Fazenda, na Fazenda, né, lá no Governo Federal, então a gente tem uma nossa egressa. Aqui na casa, né, a nossa Daiane, que está aqui, que trabalhou o turismo, né, e trouxe dados reais, né, professor Mauro Osório, não toda falácia, que na verdade é a nossa primeira defesa, a nossa primeira qualificação, a nossa primeira defesa, e que aí é um trabalho que é citado porque traz dados fidedignos sobre a realidade, não uma coisa que se tira, porque é importante que a universidade contribua para isso. E sem contar, somando aí, né, a Casa Civil, na própria Cianemar, a gente também tem os nossos egressos. Isso é muito importante quando a gente vê como esses alunos vão falar pela gente, falar pelo programa, né? E a trajetória do que se coloca com relação a isso. E isso prova, na verdade, que quando a gente faz um trabalho, que a gente se diferencia desse trabalho, a gente mostra a qualidade e a competência. E aí, no final das contas, né, quando se coloca a contribuição que a universidade pode dar. Então, esse início, né, dessa nossa proposta de sistematizar uma pesquisa aqui dentro vai perpassar a nossa instituição, a nossa rural, né, e aí a gente vai se juntar às nossas outras 9 instituições públicas de ensino superior aqui desse estado para formar, né, para atuar aí, para consolidar toda uma pesquisa junto ao FreePerd, ao Fórum de Reitores, que o reitor, né, me indicou como representante da nossa universidade exatamente por isso, porque a universidade tem muito a contribuir com o desenvolvimento desse nosso estado e exatamente para isso que nós estamos aqui. E como, né, ex-coordenadora, ao longo nos últimos 6 anos, né, eu sempre falei, né, em todas as reuniões, onde eu estivesse, né, que é muito fácil representar um time bom. E aí esse time que é muito bom hoje, né, está aqui para a gente ganhar, né? Somos somente representantes, Joelson e eu, mas de um trabalho muito bem feito, seja, né, pela coordenação, pela secretaria, pelos nossos alunos, pelos nossos docentes, né, que apesar de ser um corpo muito jovem, a gente tem 5 cientistas, jovens cientistas pelo nosso estado, dentro do nosso corpo de 13. Isso é muito importante porque a própria FAPERJ, né, a nossa instituição, prova a nossa qualidade. Então, eu tenho muito a agradecer e eu fico muito satisfeita com o resultado de que, de fato, é um trabalho árduo, mas é um trabalho, como o deputado disse, é um trabalho que vem de longa data, né? Não tão longa assim, mas a verdade de um time que se propõe a fazer isso. Obrigada, obrigada. Convido agora o senhor Leandro Dias, pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da nossa Universidade Rural, para fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todas e todos. Primeiro, ressaltar a honra de fazer parte dessa mesa, cumprimentando de imediato o excelentíssimo deputado Luiz Paulo, que preside a sessão, deputado Pedro Paulo, os cumprimentos. Cumprimentar os colegas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que também compõem a mesa, meus colegas, professores,
professora Maria Viviana e professor Joilson, estendendo o cumprimento a todos os professores, técnicos administrativos, alunos, alunas, pesquisadoras deste programa que agora é laureado com tamanha honraria. Cumprimentar aqui o Rodrigo, diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, e que também é parte da Laurea, porque isso é uma honra muito grande para o Instituto, para a Universidade Rural, para todos aqueles que constroem o cotidiano de pesquisa, ensino e extensão da nossa universidade. Vou apenas reforçar o que já foi dito no primeiro momento. É muito importante que um programa que trabalhe o conceito de desenvolvimento, com foco especialmente no Rio de Janeiro, e que enfrente as questões tortuosas para avançar nesse campo, fazendo referência aqui ao professor Mauro Osório, que sempre tem tratado muito fortemente essa necessidade de olhar para o Rio de Janeiro, e também por trazer a questão da economia regional, resgatar o conceito de região, pensar dentro dessa escala territorial que obriga a ter solidariedades, colaborações, dentro de um planejamento específico para o Estado. Também vou fazer um reforço aqui, na condição de pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação, que é uma grande alegria que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro hoje forme mestres e doutores na Baixada Fluminense. Nós temos mais de 2.000 alunos sendo formados nos campi da nossa universidade. Duas unidades ficam na Baixada Fluminense, Seropédica e Nova Iguaçu, e hoje, nos seus 40 programas de pós-graduação, a universidade dá uma resposta muito positiva, criando nessa periferia metropolitana, nessa área tão importante e necessária para o desenvolvimento do Estado e do país, novos mestres e doutores que trazem consigo o signo do desenvolvimento, de um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento político, ambientalmente sustentável, um desenvolvimento que seja capaz de ser inclusivo, um desenvolvimento que seja capaz de ser transformador. Então, gostaria de encerrar não somente agradecendo a essa laurea, mas parabenizando todos aqueles que constroem cotidianamente o programa de pós-graduação em Economia e Regional Desenvolvimento, e saudando aqui a universidade. Eu cumprimentei a todos aqui e reitero que, em nome aqui da gestão, eu, professor Roberto Rodrigues, magnífico reitor, e o pró-reitor José Luiz Luque Alerros não pôde estar presente, nós ficamos muito honrados com esse momento e com essa homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria registrar a presença da Thaís Custódio, ex-aluna do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional, representando aqui, além dela mesmo, a instituição Rede de Economias Pretos e Pretas. Seja bem-vinda. Agradecer a presença da Moema. Cadê a Moema? Muito obrigado pela sua presença. A senhora da CEAS, né? Muito obrigado. Convidar agora o Rodrigo dos Santos, diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da nossa Universidade Rural, para fazer uso da palavra. Prezados, uma excelente tarde. Cumprimentar os membros da mesa, ao ilustríssimo deputado estadual Luiz Paulo, ao ilustríssimo deputado federal Pedro Paulo, professor Roberto, reitor da nossa universidade, aos professores coordenadores do PPGER, a ex-coordenadora, professora Maria Viviana, o atual coordenador, professor Joilson, o amigo Leandro, que atua fortemente na nossa própria PPG. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, assim como uma instituição de ensino superior, pública, federal, gratuita, ela atua dentro de um contexto que extrapola as suas ações de ensino. Ela prima pelo desenvolvimento de pesquisa e pelo desenvolvimento de extensão, no sentido de que, a partir dos conhecimentos construídos dentro
dos seus respectivos cursos de graduação ou pós-graduação, ela consiga propor soluções aos problemas socioambientais, econômicos, políticos, culturais, das territorialidades que ultrapassam, né, a sua formação. Acho que dentro desse contexto é fundamental destacar como o programa de pós-graduação em economia regional vem desde sua formação atuando significativamente para que essa questão da transformação social seja de fato uma realidade por onde as suas pesquisas perpassam. Esse programa é formado por um corpo docente extremamente comprometido com as suas expertises e devolutivas para com a sociedade fluminense. Prova disso são os trabalhos que esses professores desenvolvem com muita maestria junto aos seus projetos de extensão, trazendo devolutivas significativas às políticas públicas, municipais, estaduais e também até mesmo a outras regiões nacionais. Eu acho que essa medalha Tiradentes ela vem para coroar toda essa trajetória que esses professores vêm desenvolvendo desde o início da formação desse programa, assim como também coroar o trabalho desenvolvido pela coordenação e pelos técnicos administrativos que ali atuaram. Então, agradecer imensamente pelo privilégio de estar participando dessa honraria, na certeza de que, assim como dito pelos demais membros dessa mesa, isso representa um marco significativo ao programa, ampliando e divulgando ainda mais os trabalhos que ali são desenvolvidos. É chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por esta Casa Legislativa. Então, convido para receber a homenagem o senhor Joilson Cabral, coordenador da pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade, e a senhora Maria Viviana Freitas, ex-coordenadora da pós-graduação. Deputado, vem dar junto comigo. Eles são dois, a gente tem que ser dois também. Ainda tem. Fotografia. Se posiciona aqui de frente, por favor, deputado. Reitor, a medalha é sua também, viu? De toda a instituição. Bom, com a palavra, o senhor Joilson Cabral, coordenador da pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e a todas. Você não quer ir para o púlpito, não? Não, deputado, eu prefiro ficar aqui próximo ao senhor, e vou agradecer imensamente a iniciativa, o reconhecimento, o carinho de sempre pelo nosso programa. Queria cumprimentar o deputado Pedro Paulo. Pedro, pode saber que agora já tem lá, daqui a
meia hora já vai ter um zap lá já com os nossos pedidos, que estão todos preparados. Né, cumprimentar o magnífico reitor Roberto Rodrigues, agradecer imensamente por todo o apoio institucional que a reitoria, de forma geral, né, juntamente com a própria PG, então agradecer a presença do Leandro, vem concedido ao programa. Né, eu vou contar uma história que talvez Leandro e nem Roberto saiba, mas Viviane e eu, na construção do programa, nós fomos a Brasília, né, financiado pela própria PG, para conversar à época com a coordenadora da área, né, professora Adriana Amado, porque eu vi o Rodrigo, ele fez Amado, mas é Adriana Amado. Né, então foi extremamente importante a saída e esse apoio institucional a Brasília para a gente conhecer como é que se dava a avaliação da APCN. Né, agradecer ao ex-diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, professor Daniel Ribeiro, que também foi fundamental na criação desse programa. Agradecer a presença do meu irmão, Rodrigo, né, tá Santos ali, mas o nome dele é Rodrigo Amado dos Santos, então a gente chama de Rodrigo Amado internamente, né, meu irmão. Agradecer a todos os presentes, né, docentes, aos discentes e a nossa técnica administrativa atual, porque um programa de pós-graduação, ele não funciona, né, só a partir dos professores. Nós somos um corpo acadêmico. E esse corpo acadêmico é um tripé. Esse tripé são docentes, discentes e secretaria. Então, agradeço a todos, né, por essa contribuição. Como a Viviana colocou, representar um time bom é muito importante. É fácil, na verdade. Eu queria cumprimentar a professora Maria Viviana, né, e se pudesse, Roberto, eu iria intitulá-la de coordenadora emérita, entendeu? Pelo tempo que ficou à frente do programa, nos conduzindo, fez um excelente trabalho. Eu, particularmente, na elaboração do coleta, Leandro, eu fiquei abismado, acho que a palavra é essa mesmo, da força e do trabalho que Viviana fez à frente da coordenação. Né, sem secretária e depois com os secretários que vieram, mas inicialmente foi sem secretário. Então, assim, foi um esforço árduo e parabéns, Viviana, pelo seu trabalho, né, à frente da coordenação do PPG. Né, queria cumprimentar meu amigo Mauro Osório, né, Almirante da Silva, né, é um grande parceiro, Cluster Tecnológico Naval, né, e cumprimentar a todos que estão aqui, né, nos prestigiando de alguma forma. Eu gostaria de falar algumas coisinhas, deputado. Acho que eu vou exceder os 3 minutos, acho que vou falar 4. Né? Que é o seguinte, Viviana já falou, né, como eu coloquei o coordenador emérita, né, sempre vai roubar a fala, porque tem uma memória muito ativa ainda em relação ao PPGER. Né? Mas nós somos o 7º programa em economia na área CAPES, no estado do Rio de Janeiro, né, o único na Baixada Fluminense, e o único que tem uma linha dedicada à economia regional. Então, eu estou vendo os discentes aqui, né, e nós temos uma importância maior para o Estado, que seria a formação de recursos humanos na Baixada Fluminense e, acima de tudo, de negros e pardos. Até no corpo docente também tem uma diversidade de negros e pardos. Né? Nós temos política de cotas para negros, pardos, PCDs, refugiados, trans, que vem de uma política, né, da CAPES inicialmente, da própria PG. Então, nós somos um programa diferente dos demais do estado do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso? É o poder transformador da universidade na Baixada Fluminense. Que, né, eu vou me emocionar, né, minha mãe está ali na plateia, que transformou a minha vida. Né, e assim eu penso em transformar a dos demais alunos. E aí, Pedro Paulo, você em sua fala, né, nos seus 3 minutos cravados, né, colocou diversos temas de pesquisa. Alguns nós já estamos desenvolvendo, né, ou já fizemos algum tipo de estudo, né, outros que nós temos alguns sonhos, e os alunos ingressantes, né, eu deixo a dica aqui. Né, uma dissertação que seria muito importante para o nosso Estado é qual é o impacto desse novo regime de tributação. Né, como o deputado Luiz Paulo costuma colocar, nós somos o 2º centro consumidor. Como a tributação vai ser no destino,
vai ser benéfico, mas benéfico em quanto isso pode ajudar a nossa recuperação, né? Eu acho que é uma dissertação muito importante. Outras dissertações importantes, e nós tivemos uma que eu me orgulho de ter sido orientador, que foi o impacto das milícias no uso do solo, né? E a gente sabe que as milícias, né, elas impactam não só no uso do solo, com a derrubada das matas auxiliares e tudo mais, mas também impactam na economia, né? Mauro gosta de brincar que tem farmacêutica que foi para Goiás, né, obviamente por investimento, mas também por conta da milícia na Zona Oeste, principalmente Jacarepaguá, acabou migrando, né, para Goiás. Então, acho que o programa vem contribuindo com o Estado do Rio de Janeiro em diversas frentes, né, na formação, em estudos, né. Eu gosto, Roberto, de brincar, na verdade eu brinco, mas é o que eu penso da minha vida enquanto docente, é o seguinte: é que a universidade ela não pode ficar nos muros dela, né? Você falar, né, como o Daniel coloca, né, você conversar com um convertido, né, pregar para convertido, é fácil. Então, meus artigos acadêmicos, para mim, não vale de nada se não chegar na população, se não se tornar uma política pública, né? Eu coloquei na mensagem, eu não sei nem se você recorda, mas no auxílio emergencial, nosso programa teve um grande destaque, que nós fizemos uma simulação e verificamos, por exemplo, que o auxílio emergencial, o trabalho foi eu, Caio, Everlan, Viviana, né, verificamos que o auxílio emergencial foi um colchão de amortecimento para o PIB, quando, né, Banco Mundial, OCDE, faz uma previsão de decrescimento do PIB, né, de 12%, 11%, nós cravamos 5%, e acertamos. Quem fez esse colchão? Auxílio emergencial. Porque quando você está ajudando os mais necessitados, na verdade você está ajudando a economia como um todo, né? Então, acho isso muito importante. Nós já, né, foi mencionado aqui pelo deputado Luiz Paulo, algumas das nossas contribuições, né? Atualmente, hoje, eu tenho contribuído, né, com alguns trabalhos, né, meus, particulares, e outros colegas em outros, mas eu queria cumprimentar a Moema, né, superintendente da superintendente da Subsecretaria de Recursos Hídricos, da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, viu? Lembrei tudo, né? Saí de uma reunião de lá porque nós estamos tentando formular uma política de economia azul para o Estado do Rio de Janeiro, né? Foi assim que eu tive o primeiro contato, ou o programa teve o primeiro contato com o deputado Luiz Paulo, quando nós fomos fazer uma proposta, né, da economia do mar, e acabou se tornando a Lei de Incentivo à Economia do Mar do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do deputado Luiz Paulo, deputada Célia Jordão, André Siciliano e deputado Valdec, né, ex-deputado Valdec. E aí, e que depois teve todos os desdobramentos, né? Teve a Comissão Estadual de Desenvolvimento e Economia do Mar, que é a CDMAR, teve muito trabalho do Cluster Tecnológico Naval, na construção, depois se tornou, agora, né, 2 anos atrás, se tornou uma secretaria. Nós temos alunos lá na Secretaria de Economia, Secretaria de Energia e Economia do Mar. Nós temos praticamente alunos em todas as secretarias do Estado do Rio de Janeiro. Então, vocês que são nossos discentes, né, por ser característico da nossa formação, as secretarias, obviamente, estão abertas para vocês, porque vocês têm uma formação diferenciada dos demais cursos de mestrado, né, em Economia do Estado do Rio de Janeiro. Né, deputado, eu queria deixar uma, né, reflexão para você, que é o seguinte: você tocou no Propag, né, você tocou no novo regime de recuperação fiscal, né, que eu acompanhei bem, né, nós estávamos trabalhando, o Daniel, eu, o professor Felipe, professora Viviana, nós fizemos as previsões do regime de recuperação fiscal contratados pela Cefaz. Demos treinamento nos modelos de previsão e modelagem de insumo produto para a Cefaz. Então, nós conhecemos bem o programa, né, os detalhes que foram enviados, mas pouco se toca no Estado do Rio de Janeiro, que é na Lei 12.734 de 2012, que é a lei que redistribui os royalties, né? Pouco se toca ou não se toca. Essa lei tem um impacto absurdo, né, para a nossa economia, né, e para a economia do Espírito Santo. O professor Everlan era da Rural, hoje ele continua estando no programa como docente, mas está na Federal do Espírito Santo. Nós simulamos isso, né, qual é o impacto dessa lei, e é absurdo para o Estado do Rio e do Espírito Santo.
São Paulo também perde muito, mas como é redistribuído, São Paulo é o principal polo produtor do Brasil, acaba tendo um efeito, né, rebote, porque vai aumentar a demanda dos outros estados, aumentou a demanda lá, aqueceu a economia em São Paulo, então ele tem um impacto negativo próximo a zero. Mas Rio de Janeiro e Espírito Santo é absurdo, eu acho que cabe, né, uma coligação das bancadas do Rio e do Espírito Santo para ficar atento a essa lei, porque ela está, né, no Supremo, e o Cláudio Castro já foi 2 vezes a Brasília, né, pedir, pelo amor de Deus, para não colocar em pauta. Então, acho que vale a pena a atenção em relação a essa lei. Eu não sei se Viviana quer fazer algum complemento, deputado. Eu vou quebrar, né, um protocolo que eu já tinha dito com o pessoal do cerimonial, né, porque ela é coordenadora emérita, né, ela tem um conhecimento absurdo do programa. Né, a única coisa, mais 2 coisas que eu gostaria de acrescentar é que nossa visita da CAPES, né, a CAPES disse, né, recomendou que nós continuássemos sendo, né, continuasse com a missão de formar economistas regionais e também mostrar que nosso programa ele vem crescendo ao longo do tempo. Hoje nós temos uma pós-doc no nosso programa, que é a Maria Helena, né, que está ali, né, representada. Então, um programa a nível de mestrado já tem, né, uma pós-doc. Isso, né, mostra que estamos, de alguma forma, no caminho certo. E, mais uma vez, deputado, agradecer muito a parceria, agradecer muito a honraria, que eu acredito que isso mostra para a CAPES, né, que é quem, de alguma forma, né, vai nos coordenar, né, a nossa inserção social, a nossa contribuição enquanto universidade pública gratuita e de qualidade na Baixada Fluminense, né, para a formação de recursos humanos e extensão para o estado do Rio de Janeiro, né, como um todo. Você quer fazer algum adendo, Viviana? Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez a presença de todos e todas. E, deputado, agradeço imensamente pelo reconhecimento. E o senhor sabe que eu sou seu fã. Para mim está aqui a história viva da política do estado do Rio de Janeiro e o melhor quadro entre todos os deputados do estado, que é o mais comprometido, né, com o orçamento. Né, o pessoal das secretarias sabe o quanto o deputado cobra, né? Então, acho que para mim é o melhor quadro e a história viva do Parlamento Fluminense. Obrigado, deputado. Deputado emérito. Já é o decano, agora é emérito, né? Obrigado, Joilson. Mas eu queria, antes de encerrar, aproveitar a presença do Joilson e do deputado Pedro Paulo. A lei que o Joilson citou, 12.000 e quebrado, é a lei da partilha. Viu, Joilson? É a lei da partilha, que foi exarada na época que era presidente da República, presidente Dilma, e que o Estado não está em pior situação ainda, porque parte dela está suspenso por uma medida liminar. Eu tenho hoje, pelas 4 horas, uma reunião com o secretário de Fazenda. E uma das simulações que eu vou levar, Joilson, é que depois da lei da partilha, todas as áreas que entraram em produção, o Estado não tem mais participação especial, porque foi tudo transformado em lucro ólido. Só para ter um número, este ano 2025, a União levará de lucro óleo 17 bilhões e nós perderemos de participação especial aproximadamente 6 bilhões. Isso acumulado ao longo dos anos, a União leva uma fortuna, eu tenho isso calculado, e a gente vai ficar chupando o dedo. Vou mandar a simulação para o deputado Pedro Paulo, se o Joilson, se quiser, porque é um dos dramas, que a segunda maior receita do Estado, depois do ICMS, é a royalty de participação especial. Então, o que acontecia anteriormente? A participação especial representava mais que o royalty. Em 2013, mais ou menos, a PE passou o royalty. Daqui para frente, o royalty vai sempre subindo, porque nada se alterou em relação a ele,
e a PE vai sempre descendo. Nos próximos 3 anos, a LDO nós vamos discutir amanhã, a nossa PE não ultrapassará 10 bilhões de reais, de uma arrecadação média de 25. Tá? Então, a PE é praticamente 15 por 10. Né? Então, ele tocou num ponto que realmente é relevante, que muitas vezes as críticas são sempre contra o Estado, esquecendo que a União abocanha a maior parte. Se a gente pegar tudo aquilo que a gente arrecada no Estado do Rio de Janeiro, somar tudo, 90% vai para a União e 10% fica aqui. É realmente um número assustador. E está sempre a grande mídia, independente de governo, estou falando sustentação de governo, porque em todos eu sempre fui oposição e quero continuar a sê-lo até 2024, quando acaba esse meu mandato, 26, quando acaba esse meu mandato, mas ninguém faz essa análise a respeito da relação da União com o Estado do Rio de Janeiro. Então, exatamente esses temas são temas de economia regional e precisam ser abordados e explorados até para formar massa de opinião, né, para sustentar essa defesa, inclusive fazendo essa defesa tanto no Parlamento Fluminense quanto no próprio Congresso Nacional. E, é claro, os estados que mais perdem é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que é onde tem mais pré-sal explorando. O Rio de Janeiro hoje, deputado Pedro Paulo, simboliza 91% da arrecadação do Brasil em royalties de participação especial. Não é mais 80%, como sempre falamos, não. Hoje está em 91%. Dito isso, para não sairmos da nossa homenagem, eu queria, finalizando, agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração à instituição homenageada, isto é, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. Tenham todos um bom final de tarde e declaro encerrada a sessão.